Em primeiro lugar, acho que é justo dizer na cara que, se não se recandidatasse, ficaria para a história como um bom presidente da Câmara de Lisboa. Portanto, nós estamos muitas vezes cá para dizer e para criticar, mas acho que também devemos estar para louvar. E acho que neste momento a primeira coisa é louvar. Fez um excelente mandato, fez coisas mal feitas, como é óbvio, não poderia ter feito tudo bem, mas estou certo que, se não se recandidatasse e não fosse presidente, não sei a quantos mais anos vai ser, isso é outra questão, mas também não é muito oportuna para aqui, se vai ser 1 ano, 2 anos, 3 ou 4, mas se não se recandidatasse, claramente ficaria para a história como um bom presidente da Câmara de Lisboa. Não tenho grandes questões, há uma questão que, como disse bem, é transversal a toda a população, que é a limpeza. A limpeza talvez tenha sido a área que mais deteriorou nestes últimos tempos. Curiosamente, continua-se a ver muitos carros de limpeza ao domingo, que é uma coisa que me faz um bocado de confusão, não sei se tem alguma apetência pelo domingo, eu, pelo menos na minha zona, só os vejo lá ao domingo. Mas pronto, não sei, deve ser o domingo, deve ser um dia interessante para dar umas voltinhas. Não tinha grandes questões, mas há 2 questões que geralmente não são focadas e que eu acho que merecia a pena, pelo menos, levantar o véu. Uma delas é os pombos. Epá, eu acho que os pombos cada vez mais degradam a cidade. E também acho que é a altura, se é a altura de pensar para a calçada, também é a altura de pensar para os pombos. Os pombos são uma praga, todos nós sabemos que são uma fonte de transmissão de doença perigosíssima e é a altura de olharmos para os pombos como deve ser. E a cidade começa a estar, eu posso dizer que um dos meus polos comerciais é Telheiras e já Telheiras, tão longe do centro da cidade, está a ficar infestada de pombos. Portanto, já não é aqui e ali, já não é o centro da cidade, já é a cidade. Outra questão, também tem a ver com animais. Alguém vai com certeza dizer que eu sou anti-animal, mas não. É os cãezinhos. Não é? Epá, eu acho que os cãezinhos têm todo o direito de viver na cidade, mas eu também gostava de poder usufruir de um jardinzinho sem cães. Não é? Também gostava de me poder sentar numa relva em que o cãozinho não fizesse um xixi. Portanto, se calhar poderíamos encontrar aqui uma solução de bom senso, de haver jardins para os cães e jardins livres de cães. Não é? Porque não há jardins livres de cães, há espaços verdes interessantes na cidade, mas estão todos conspurcados por esta comunidade nova que deve ter aumentado muito, não se fez o censo aos cães, porque se fizesse deve ter aumentado imenso essa comunidade na nossa cidade, que toda a gente passeia o seu cãozinho, faz o xixi no meio da relva, e a relva fica imprópria para nós podermos usufruir dela. Portanto, pelo menos metade dos espaços verdes ficarem para os cãezinhos e metade para as pessoas. Muito obrigado. Boa noite, doutor. Boa noite, doutor António Costa. Boa noite a toda a gente aqui presente. Paulo Santos, da Associação número 3 da União dos Comerciantes, Comércio e Serviços. Tinha 2 questões para lhe colocar. Uma primeira questão é, ouvindo o seu discurso relativamente à revitalização da cidade, nós estamos, e percebemos isso, estamos com 2 problemas. Portanto, a Câmara não tem financiamento, não há budget disponível, e temos a questão dos programas de apoio que se pode candidatar para a revitalização da cidade. Portanto, esses programas nós sabemos que são um pouco morosos, são projetos que demoram a elencar e a tornar práticos, portanto, não vai ser assim muito fácil. Não percebi bem como é que neste hiato entre o arranjar verbas, porque o Governo cortou as verbas às câmaras e ao poder autárquico. A dificuldade é mais que muita. O IMI, portanto, com o êxodo da cidade, há menos receita a entrar, presumo. Falou-se ainda há pouco aqui na questão dos fundos que não pagam IMI, na questão de uma série de situações que os senhores poderiam ir buscar alguma receita relevante e não vão ter. Portanto, neste período, e presumindo que será eleito, como é que vamos resolver ou vamos tentar revitalizar a cidade? Era esta a questão fundamental. Em segundo lugar, o centro de conflitos do comércio, o que é que vai ser, o que é que vamos fazer mais para podermos continuar a ter um espaço
onde se resolvam pequenos problemas de comércio que não devam ir entupir os tribunais. Era isto. Obrigado. Boa noite. Boa noite, Maria do Céu Perim, da Associação 5, da Associação da Moda. Era só para pôr um problema. O senhor defende que se tem de retirar a gestão dos transportes públicos do Governo e passar para as autarquias, para a Autoridade Metropolitana de Lisboa. Quais as vantagens desta troca? E relativamente às despesas com o pessoal da Câmara, 48% do orçamento da Câmara é para pagar a pessoal. O senhor doutor tem em vistas resolver e continuar com 2.521 pessoas licenciadas, nomeadamente 303 juristas, quando se dá fora gabinetes de advocacia privados, se pedem os pareceres, portanto a Câmara pede o parecer a gabinetes privados e entretanto tem 303 advogados que devem estar para dar os pareceres acerca desses pareceres. Relativamente também a historiadores, a Câmara tem 156 historiadores, e, segundo me consta, os livros que ficaram do incêndio estão completamente desordenados, portanto não há orientação a nível de livros extremamente antigos. Os imóveis, que já foi aqui focado pela doutora Carla Salsinha, afetos ao fundo imobiliário dos grupos económicos e financeiros, estão isentos de IMI, bem como os edifícios dos partidos. Segundo me consta, estas verbas dão para pagar tudo quanto a Câmara Municipal de Lisboa deve ou tem em déficit. As rendas dos palácios também, que pertencem à Câmara Municipal e que estão alugados a rendas irrisórias e outros que estão dados, portanto, a determinadas instituições também. Portanto, eu apelo ao Dr. António Costa que tome nas mãos a defesa dos interesses dos cidadãos, porque eu ainda acredito que nós temos alguma capacidade para solicitarmos o direito de cidadania, que nestes tempos tão conturbados está a ser retirado constantemente aos cidadãos no dia-a-dia que decorre. Muito bem. Procurando responder às diferentes questões. Bom, primeiro, quanto à limpeza, eu estou convencido que a repartição de funções entre a Câmara e a Junta, ficando a Câmara com a remoção do lixo, portanto, a recolha do lixo, e a lavagem e a varredura passar para as juntas, vai melhorar a eficiência. Agora, não é por acaso que as coisas ultimamente têm corrido pior. Uma das razões fundamentais tem a ver, o Pedro Feist vai perceber bem o que eu vou dizer com isto, é o corte radical que foi imposto às horas extraordinárias. Um cantoneiro de limpeza, ao fim de 20 anos, leva para casa limpos 480 a 500 euros. E duplicava o que levava para casa em horas extraordinárias. Com o corte das horas extraordinárias, viu o seu vencimento reduzido a metade. Como devem imaginar, não é fácil. Temos pelo menos menos horas e temos mais dificuldade em motivar as pessoas. Não é fácil motivar um pessoal quando tem um corte desta brutalidade no seu rendimento. Acresce que também não conseguimos preencher toda a rotação da saída de pessoal em matéria de cantoneiros de limpeza. Primeiro, porque só podíamos contratar um por cada 2, agora um por cada 4, e como o grosso das contratações, o grande crescimento do pessoal da Câmara em matéria de limpeza se deu nos anos 76, 79, 80, foi quando, não sei se foi com o Clino, se foi com o Nuno, foi consigo, quando a Câmara
finalmente teve um serviço de limpeza a sério, e, portanto, fizeram as contratações. Bom, nessa altura, as pessoas entraram muitas, bom, e estão mais ou menos todas a sair. Portanto, estamos numa fase de muita saída na área dos cantoneiros. A poder contratar menos, a ter menos horas extraordinárias, com o pessoal mais motivado, e, portanto, tudo isso se reflete necessariamente na limpeza da cidade. Relativamente aos pombos, nós estamos a assistir, eu estava a ouvi-lo e estava a tentar perceber onde é que era, depois disse que era Telheiras. Nós estamos a assistir a uma certa migração dos pombos. Os pombos foram muito combatidos, têm sido muito combatidos no centro da cidade e começaram a encontrar refúgio fora do centro da... Hã? Portanto, o que nós temos é que alargar, e temos estado a alargar, as áreas de combate aos pombos. Bom, relativamente aos cães, eu devo-lhe dizer, eu acho que há aqui uma enorme campanha de civismo que é necessário fazer. Porque nós temos os motocães que aspiram os dejetos dos animais, mas a solução não é andarmos a apanhar e a aspirar os dejetos dos animais. A solução é as pessoas tratarem dos dejetos dos seus próprios animais. Há uma campanha que está preparada, adquirimos, aliás, umas coisinhas que agora existem para... uma espécie de estojo, não é? Para ter kits com uns saquinhos para fazer uma distribuição e que vai ser acompanhado de uma campanha. Não lançamos agora, porque estamos na altura da campanha natural, mas a seguir vamos fazer uma grande campanha, porque há muita população a quem é preciso, de facto, sensibilizar para isto. Porque não há esse hábito de limpeza e é necessário fazer. Quanto aos jardins, vou-lhe dizer o seguinte. Em todos os jardins são proibidos os cãezinhos soltos e não acompanhados. E, portanto, os cãezinhos que andam nos jardins não estão soltos e estão acompanhados. A verdadeira responsabilidade da sociedade é do dono do cãozinho ou da dona do cãozinho que não trata daquilo. Nós temos que fazer isso. E, infelizmente, houve uma figura que desapareceu, que antigamente existia, que era o guarda do jardim. Que era quem nos multava quando jogávamos à bola, que era quem multava quem levava os cãezinhos sem assaime, que era quem multava quando os cãezinhos faziam o que não deviam fazer e ninguém o apanhava. E, portanto, essa figura, infelizmente, desapareceu e temos tido dificuldade em a poder reconstruir. Bom, relativamente à questão... Diga. Em relação aos solos, tudo bem, mas o problema também passa por Sim. objetos líquidos. Esse aí é muito mais difícil. Esse só lavagem. Não, eu penso que só proibir alguns jardins de haver, não é? Sim. Se houver alguns jardins, também não me parece. Que sejam todos. Sejam todos, não é? Já percebi. Alguns poderão ser acessíveis, outros não. Sim. E se a população já pode, os objetos líquidos. Também existem. E esses é que impedem que nós depois, se quiseres um dia de sol, sentar ou ler um jornal, ler uma escola, façamos. Muito bem. Ora bem, relativamente às questões do centro de conflito de consumo, a doutora Isabel conhece a nossa posição. Nós pagamos aquilo que entendemos que devemos contribuir. De facto, não podemos corresponder a um pedido de aumento que foi feito por parte da direção do centro. É um centro que eu conheço há muitos anos. Quando fui Ministro da Justiça, acarinhei muito o centro, e não é jogar ao ping-pong, mas, de facto, é uma instituição fundamental ao mundo da justiça. E acho que... Não, e à cidade também. Mas, não, com certeza que as pessoas vão à Câmara. Agora, eu acho que, de facto, nós temos que apoiar na medida em que podemos, e não conseguimos apoiar mais do que aquilo que podemos. Como sabe, nós há 3 anos, face aos cortes, fizemos um corte de 30% em todos os subsídios e assim temos vindo a manter. Quanto à questão do financiamento que colocou. Bom, a questão do financiamento é mesmo assim. A perda de população e a facilidade com que a Câmara durante muitos anos aceitou a saída de empresas para fora da cidade de Lisboa fez com que, entre 98 e 2008, a receita municipal se tenha mantido nominalmente estável, num contexto
de aumento da despesa. Eu estou a falar até 2008. De 2008 para cá, já não vale a pena falarmos, não é? Mas, pronto, em condições normais, em que o país crescia mais ou menos, mas ia crescendo, o nível da receita ficou congelado nominalmente durante 10 anos. E, portanto, obviamente, houve um problema económico que se foi refletido nas finanças da Câmara. A crise da Câmara financeira de 2007 não se deveu só à obra e graça do Espírito Santo. Deveu-se, desde logo, a isso. É que a receita foi-se mantendo e o nível de despesa também. E, portanto, a acumulação dos déficits traduziu-se no aumento da dívida até ao ponto em que chegou. Portanto, como é que temos gerido? Bom, temos gerido garantindo que não produzimos déficits, e todos os anos temos passado com um superávitcito, e garantindo que vamos reduzindo a despesa fixa que temos. Agora, a despesa fixa da Câmara é extremamente rígida. É 48%, como a senhora Maria do Céu explicou, são despesas com pessoal. E o pessoal na função pública não é como o pessoal no privado. Entrou, está lá e lá ficará. E, portanto, não depende propriamente da nossa gestão se temos mais ou menos pessoal. Eu nem vou discutir se precisamos de 150 historiadores. É uma questão que nem se me coloca. Porque, estando lá os 150 historiadores, eu tenho que viver com os 150 historiadores até algum deles ir embora. E, naturalmente, ir-se-á embora no termo da reforma, porque, aliás, não há nenhum mecanismo legal, porque nem sequer a lei da mobilidade, que já estava em vigor há vários anos, alguma vez foi aplicável às autarquias locais. Também não é que o Estado tenha aplicado aos seus funcionários, mas nem às autarquias locais era aplicável. Portanto, esse é um problema que não se põe. É um dado. Existem. E, portanto, existem e temos de trabalhar com aquilo que existe. Nós reduzimos nestes 6 anos, quando eu cheguei à Câmara devíamos estar nos 11.300 funcionários, 11.500 funcionários, temos neste momento temos cerca de 9.000 funcionários. E fomos fazendo essa redução pela diminuição das substituições das contratações. E as únicas exceções que temos admitido a contratações são a cantoneiros de limpeza, a bombeiros, do Regimento de Sapadores Bombeiros, e a polícias municipais. Porque, de facto, neste momento, a Câmara não está necessitada de contratar pessoal técnico. Diria até que o pessoal técnico que tem, nos próximos anos, com grande probabilidade, será excessivo para o trabalho que há a fazer. Dou-lhe só um exemplo. Com a quebra brutal do licenciamento urbanístico, quase todo o pessoal que estava afeto ao licenciamento urbanístico hoje tem 1/10 do trabalho que tinha há 10 anos atrás. Porque não há essa pressão, não há projetos novos a surgirem, o que aparece são obras de reabilitação e, portanto, naturalmente, isso há uma quebra. Agora, nós vamos ter que viver com esse pessoal, porque, além mais, o quadro legal não nos permite que não seja assim. Como é que nós temos reduzido a despesa fixa e conseguindo libertar meios para reforçar o investimento? Bom, em primeiro lugar, o serviço da dívida, que conseguimos reduzir substancialmente. Nós reduzimos cerca de 700 milhões de euros de dívida bancária ao longo destes 6 anos. Metade com a venda dos terrenos do aeroporto. Foi uma grande batalha que o Pedro Faixa iniciou ainda no tempo do engenheiro Abcacis, quando meteram o processo em 89, e que felizmente agora se resolveu a contento do município, e a outra metade com poupanças próprias e a poupança. Neste momento, nós libertamos cerca de 50 milhões, este ano já, 50 milhões de euros do serviço da dívida que conseguimos libertar para outros fins. Foi isso que nos permitiu a redução da taxa do IMI e a redução da taxa do IRS, a criação do subsídio de arrendamento, o reforço do Fundo de Emergência Social e algumas mais coisas. Estes 50 milhões de euros vão continuar a existir nos próximos anos. Claro que o que perdemos de receita fiscal não vamos ter. Mas nós, durante o próximo mandato, normalmente, sem nenhuma amortização extraordinária, amortizaremos mais cerca de 200 milhões de euros da nossa dívida bancária, que neste momento está nos 300 milhões de euros.
porque é o prazo natural de vencimento. E temos pago sempre sem dificuldade e iremos pagar. Nós, neste momento, já temos uma dívida bancária com taxas de juro absolutamente extraordinárias, porque são dívida bancária que vem do programa de erradicação das barracas e que, portanto, hoje com taxas que verdadeiramente já são taxas negativas. E, portanto, qualquer tostão que amortizemos é mesmo um erro do ponto de vista financeiro, mas pronto, é a maturidade própria, temos que o fazer. O compromisso que nós assumimos no programa é que queremos chegar ao final do próximo mandato com um nível de endividamento equivalente ao que temos hoje. O que não significa... 300 milhões é o que temos neste momento de dívida. Mas é uma dívida estruturada, quer dizer, 20 anos, que pagamos regularmente, quer dizer, porque não faz sentido, obviamente, fazer investimentos de longa duração com pagamentos imediatos. Temos estado a fazer isso em muita coisa. Nós já fizemos a reabilitação de todas as escolas, já investimos cerca de 50 milhões de euros nestes 6 anos, tudo a pronto e sem recurso a um centavo de endividamento. Nós, ao longo destes anos, não recorremos a nenhum empréstimo que não seja empréstimo de curto prazo para resolver problemas de tesouraria e que pagamos até ao final do ano. Agora, não podemos viver eternamente assim, não faz sentido viver eternamente assim. Portanto, como iremos em regra, estou a dizer em média, amortizar mais 50 milhões de euros por ano nos próximos anos, nós podemos gerir. Hoje temos capacidade para gerir o endividamento, condição, obviamente, que, entretanto, a banca também normalize minimamente a sua atividade e, portanto, passe a haver algum crédito relativamente acessível. Felizmente, até agora, sempre que tivemos que recorrer pontualmente ao crédito, nunca tivemos dificuldade, não creio que venhamos a ter, e, portanto, podemos dizer. E isso permite-nos financiar alguns projetos seletivos, designadamente na área da reabilitação urbana e da criação de habitação a custos acessíveis. Acho que são os 2 programas essenciais que têm que financiar isto. Relativamente aos fundos comunitários, eu tenho esperança de que, com alguma rapidez, se possa mobilizar. Nós começámos este trabalho em abril de 2012, com os parceiros todos. E temos a estratégia aprovada, temos os projetos definidos e estão, neste momento, os projetos em elaboração. Apresentámos todos ao Governo. O Ministro Paes Maduro, o que nos disse é que, na perspectiva do Governo, gostaria de ter os fundos operacionais no final do segundo semestre de 2014. Do primeiro semestre de 2014. Portanto, se for assim, nós estaremos em condições de começar a apresentar projetos para financiamento logo nessa altura. Claro, é preciso que agora a negociação do Governo com a União Europeia estabilize este quadro, que estão nos regulamentos da União Europeia, que os regulamentos que o Governo crie não introduzam perturbação relativamente a isto, e estou convencido que não. E, portanto, acho que temos perspectivas para, no segundo semestre de 2014, podemos começar a apresentar projetos e ele regressa. Agora, um projeto apresentado não é uma construção feita nesse momento. Quer dizer, todo o ciclo de elaboração de projeto, de concurso, de discussão de obra, etc., Tribunal de Contas, enfim, tudo isso leva, certamente, o seu tempo. Agora, temos é que o continuar a fazer. E eu acho que o temos que continuar a fazer num contexto que eu espero que não se torne anormalmente difícil. Porque, obviamente, se a derrama continuar a cair como tem caído, se os cortes das transferências do Estado forem superiores àquilo que têm sido, bom, aí não sei dizer. Quer dizer, é parar. Quer dizer, isso aí não há outra coisa a fazer. O que não podemos voltar é ao ciclo de endividamento de que nos conseguimos libertar. Porque se nós voltássemos a cair num ciclo de endividamento, ficávamos com um peso a amarrar-nos que nos cortava as pernas em qualquer oportunidade que tivéssemos para nos movimentar. E, portanto, se for necessário, mais vale parar, para podermos ter condições para, na primeira oportunidade, podermos arrancar. E aquilo que temos hoje é os planos feitos, os projetos preparados e as condições financeiras para podermos ir a jogo se for necessário. Agora, a condição é que isto também
tem que dar algum sinalzinho da sua graça, não é? Quer dizer, porque se não der um sinalzinho da sua graça, isto é muito difícil. Para ter uma noção, durante anos a Câmara de Lisboa tinha de derrama por ano qualquer coisa como 100 milhões de euros. E nunca se preocupava em saber quem pagava, quem não pagava, o Estado cobrava, e em agosto vinham 100 milhões de euros. O problema tornou-se grave quando, há 2 anos, de repente, em vez de 100 milhões de euros, só estavam em caixa 30 milhões. E aí começámos a tentar ver o que é que tinha acontecido. Depois, felizmente, ao longo do ano, entre ajustamentos para cá e para lá, a coisa subiu outra vez. Mas nunca mais andámos nos 100 milhões. Temos andado abaixo disso. E, portanto, cada vez que eu vejo a notícia de que há um banco que tem prejuízo, lá estou a ver a minha derrama, outra vez, a ser vivamente castigada. E cada vez que a PT deslocaliza não sei o quê, para uma offshore não sei onde, lá vai mais outro bocado da derrama, não é? Porque, de facto, nós temos uma situação que temos 20 empresas que suportam 80% da derrama da cidade de Lisboa. São 20 empresas que suportam 80% da derrama da cidade de Lisboa. Eu tenho, aliás, a tese, pus, aliás, agora isto na reforma do IRC, que devíamos, por isso, simplesmente acabar com a derrama, porque é um custo imenso, do ponto de vista administrativo, para a Câmara, para o Estado e para muitos comerciantes, não é? Para uma receita que, de facto, é diminuta, e devia-se encontrar uma forma mais inteligente dos grandes contribuintes poderem financiar a cidade de outra forma. Eu, aliás, já tenho tentado identificar quem são os grandes contribuintes, coisa que as finanças nunca dizem que é sigilo fiscal. Porque eu estou convencido que era melhor para o município e melhor para eles, porque eu tenho visto, porque a coisa que as finanças nos dá é a variação anual de cada um, mas não nos dizem quem são eles. Depois vamos tentando descobrir e tal. Mas há alguns que pagam anos mais 30 milhões e no ano a seguir menos 30 milhões. Também não lhes deve ser muito saudável para a tesouraria deles e para a nossa é péssima. E, portanto, eu francamente preferia contratar com esses grandes contribuintes um programa de patrocínio a médio prazo, que me estabilizasse a receita, lhe estabilizasse a eles também o que eles têm a pagar, e que era um programa de patrocínio que ainda lhes ia a custos, e, portanto, até era, do ponto de vista fiscal, lhes era interessante, e para mim não estou convencido que não era menos interessante, e limpávamos aqui uma data de chatices. Agora, nós vamos ter que reinventar o modelo de financiamento da cidade de Lisboa. O modelo de financiamento da cidade de Lisboa. Eu, por mim, tenho uma tese. Nós devíamos ter parte da receita do IVA gerado na cidade de Lisboa. Porque os custos da Câmara não são só com os custos de quem paga impostos na cidade de Lisboa. Nós só recebemos imposto automóvel de 170 mil veículos. Só 170 mil veículos pagam imposto automóvel à cidade de Lisboa. E há 370 mil que todos os dias cá entram. E que desgastam as estradas, e que ocupam lugares de estacionamento, e que depois estacionam em cima do passeio, e que poluem, e que não pagam cá, pagam algures. Nós temos que limpar não só as beatas que os residentes de Lisboa atiram para o chão, mas também as beatas que os residentes de todos os outros concelhos fumam à porta da empresa a seguir ao almoço. Felizmente não trazem os cãezinhos, não é? Felizmente não trazem os cãezinhos. Mas temos que pagar isso. Mas isso tem um custo. E não pagam cá nada. Agora, o IVA, se nós participássemos no IVA, isso, de facto, permitia uma distribuição mais justa das receitas no conjunto da área metropolitana. Porque, de facto, em Lisboa, fazem despesa não só os residentes, mas também os tais que vêm no carro, também os tais que vêm cá e atiram as beatas para o chão, todos esses também pagam cá impostos. Portanto, se nós tivéssemos uma participação no IVA, não é aumentar o IVA, é participar na receita do IVA do Estado, era um modo de financiamento mais interessante. Quanto ao IMI, olha, quando organizarem essa manifestação para o fim da isenção do IMI para os prédios dos partidos, do Estado, dos fundos imobiliários, diga-me que eu vou empujar para a cabeça dessa manifestação. Porque, de facto, é um escândalo. O Pedro sabe bem, quando fiz a anterior lei das finanças locais, a Câmara de Lisboa, na altura presidida pelo professor Carmona, uma das coisas que veio defender, e com toda a razão, é que os prédios do Estado
deviam deixar de estar os prédios da Câmara ocupados pelo Estado. Não, os prédios da Câmara ocupados pelo Estado. E os prédios do Estado deviam deixar de estar isentos e deviam pagar IMI. E eu, na altura, defendi essa posição. O Ministério das Finanças, na altura, veio dizer que não, porque isso era um grande aumento de despesa para o Estado. Mas a verdade é que grande parte dos prédios do Estado na cidade de Lisboa dão tanto desgaste à cidade de Lisboa como os prédios privados na cidade de Lisboa. E estamos nós também a pagar e a ter despesas com o Estado, sem termos nenhuma receita que venha do Estado em contrapartida dos serviços que prestamos ao Estado. Porque eles nem taxa de conservação dos esgotos sequer pagam. E, portanto, o máximo que se conseguiu na lei foi dizer que os prédios do Estado desafetados do fim a que estavam destinados passavam a pagar IMI. E, portanto, sempre que aparecem aqueles quartéis que são desativados, nós escrevemos ao Ministério das Finanças e dizemos, favor de avaliar para passar a liquidar o IMI. Até hoje, o Ministério das Finanças não avaliou um único, e não conseguimos ainda liquidar um centavo que seja a qualquer prédio do Estado que está devoluto, e que não faltam prédios do Estado por aí que estão desafetos do seu fim e que estão devolutos. Os únicos que conseguimos foram os que passámos para a Estamo, porque caímos em cima da Estamo. Mas os que estão em nome do Estado, nenhum conseguimos ir buscar. Portanto, para acabar com as isenções do IMI, conte comigo, estou totalmente de acordo. Quanto aos transportes públicos. Bom, quanto aos transportes públicos, a questão são duas dimensões. Os transportes públicos são uma ferramenta fundamental da cidade. Tal como é abastecimento de água, como é a rede de saneamento, como é a rede viária, a mobilidade da cidade depende muito do transporte público. Não é por acaso que, historicamente, quer a Carris, quer o metro, eram empresas da Câmara Municipal de Lisboa. Foram as duas nacionalizadas e devemos ser os únicos vítimas das nacionalizações que ainda não fomos indemnizados. O decreto-lei de nacionalização do metro diz, o Pedro Faz dizia sempre no início dos mandatos, há um decreto-lei do metro, do General Vasconcelos, que diz que a Câmara um dia há de se acertar as contas com a Câmara Municipal de Lisboa. Está lá escrito, mas nunca foram acertadas as contas com a Câmara Municipal de Lisboa. Mas há dois planos diferentes. Um tem a ver com a definição da rede de transportes públicos. Isso é uma questão de ordenamento urbano. E, portanto, a Câmara não pode estar fora do desenho das redes de transportes públicos. A Câmara de Lisboa, na cidade de Lisboa, e o conjunto das câmaras na área metropolitana de Lisboa. Porque um bom serviço de transportes em Sintra, na Amadora ou em Loures é menos trânsito na cidade de Lisboa. Sobre isso não tenho a menor das dúvidas. O segundo lugar, que é distinto, tem a ver com a exploração, com a titularidade das empresas. E isso é uma questão diferente. Eu não faço questão de ser dono do metro e da Carris. Há uma coisa que faço questão. É que, se não for dono do metro e da Carris, o Estado tem que pagar o que deve à Câmara de ter nacionalizado a Carris e ter nacionalizado o metro. As pessoas não sabem, mas a rede inicial do metro foi paga pelo município de Lisboa. O metro utiliza uma infraestrutura que está em solo público do município de Lisboa. E tem que pagar a ocupação de espaço público. Há contas a acertar. E têm que ser acertadas. Terceira coisa, completamente diferente, é a questão da exploração. E aí eu estou disponível para discutir e ouvir todos os argumentos sobre os modelos de exploração. Agora, até agora ainda não ouvi nenhum argumento, nenhum estudo que fosse convincente sobre as vantagens da privatização do metro da Carris. Não vi, mas não digo que não haja, não vi. E, portanto, o que eu digo ao Estado é que, antes de privatizar, tem que explicar porque é que acham que privatizando é melhor. Façamos contas, vamos lá ver, mostrem lá os estudos. Agora, há uma coisa que eu estou certo. O que não pode acontecer é aquilo a que estamos a assistir neste momento. No momento em que as famílias mais precisavam de aliviar o seu orçamento familiar, utilizando o transporte público, em que o Estado mais precisava de diminuir as importações de combustíveis, fomentando o uso do transporte público, o que nós estamos a assistir é ao contrário. No último ano, no conjunto da área metropolitana, perderam-se 34 milhões de passageiros. Só no metro de Lisboa perderam-se 11 milhões de passageiros. E porquê? Porque se cortaram carreiras, diminuíram-se frequências, tiraram-se carruagens,
aumentaram-se o preço dos transportes, tiraram-se o passo para a terceira idade, e isso fez uma coisa absurda, que é que havia, quando devia haver mais gente a andar de transporte público, há menos gente a andar de transporte público. Alguma coisa está mal. E não pode ser. Porque a única coisa que está em vista é empobrecer aquelas duas empresas para poderem ser mais facilmente vendidas. Ora, isto é um erro estratégico. Porque quer o metro, quer a Carris, têm tido custos de exploração equilibrados. Os desequilíbrios, a famosa dívida que aparece sempre nos jornais, o metro deve não sei quantos milhões. A dívida do metro tem duas razões. Foram os anos em que o Estado não pagou ao metro a indenização compensatória que devia ter pago. Porque se o Estado diz o preço do bilhete tem que ser mais barato que o custo do serviço por razões sociais, tem toda a legitimidade para dizer, tem que pagar a diferença. Não é? Se eu disser assim, muito bem, este bitoque vai ser vendido 2 euros mais barato para combater a fome. Com certeza, tem que pagar os 2 euros para eu fazer o bitoque a um preço social. E o Estado tem que pagar as discriminações e não pagou. E depois um outro peso muito grande. É que o que é normal nos sistemas de transportes é o custo de investimento em infraestruturas, que é um investimento de longa duração, ser suportado não pela empresa, mas pela entidade pública. Seja o Estado, seja a região, seja o município. As contas do metro, o que estão é oneradas ter sido o metro a suportar o investimento na expansão da rede do metro. E essa dívida é uma dívida que o Estado vai ter que sempre assumir. Porque nunca, aliás, privatizará metro nenhum se quiser transferir para o privado a dívida que o metro assumiu para a construção da sua rede. Os modelos que existem em todo o mundo é o Estado, a região ou o município, consoante a entidade, paga a construção da infraestrutura e a empresa que explora paga ao proprietário da infraestrutura uma renda pela sua utilização. E é assim que as contas são relativamente equilibradas. Porque senão nós estamos a tirar custos financeiros para cima de uma empresa a quem ainda por cima pedimos que pague, depois cobre, faça preços sociais. Bom, não há milagres. Só pode estar assim. Agora, se limparmos isto tudo, os custos de exploração de uma e de outra empresa estão equilibrados, portanto não há nenhuma razão para haver dramas relativamente a elas. Agora, que os municípios têm que ter o domínio sobre a definição das redes, as frequências, os horários, a definição dos serviços, isso têm que ter, porque isso é a garantia de que os transportes públicos estão ao serviço das pessoas e da cidade. É isto para dizer-lhe que não lhe vou fazer pergunta nenhuma, porque, de facto, a hora já é tardia e dou-me mal com esse resultado das perguntas, porque depois nunca mais saímos daqui. Eu quero agradecer, li o seu programa, achei-o bem redigido, está ótimo, só que para o comércio tem uma folha, ou seja, 2 páginas, como queira, não é? Depois de o ouvir aqui, fiquei um bocadinho mais sossegado. Mas há ali uma falha muito grande. Como benfiquista que o senhor é, esqueceu-se da Taça dos Campeões Europeus, que vamos ter no nosso estádio, que é o melhor estádio de Lisboa, do país. Não, estava a correr tão... Portanto, isto só para dizer que, de facto, quero, uma vez mais, claro que agora está aqui como candidato, mas não deixa de estar nos outros eventos que nós fazemos, quer a Helena Roseta, quer o António Costa. E sinto uma grande felicidade ver os dois juntos na mesma lista. Muito obrigado. É só isto. E a minha pergunta é uma pergunta mais pessoal. O engenheiro Cruz Abcacis ficou conhecido ao longo enfim, dos vários mandatos que teve, por ter pensado, por exemplo, no plano da Alta de Lisboa e ter concebido uma parceria público-privada fantástica, ter tido imensas iniciativas que ficaram, o Dr. Jorge Sampaio por ter apostado imenso no planeamento, o Dr. João Soares por ter apostado e ter feito uma altura de realojamento sensacional, o Dr. Santana Lopes por zonas verdes como não tinham sido feitas em Lisboa e pelo famoso túnel do Marquês. E eu gostava de lhe perguntar, o Sr. Doutor, o que é que gostava de ficar conhecido em Lisboa? Normalmente, quando ouço as suas intervenções, nós equilibramos as contas, nós fizemos uma série de coisas, e hoje cito aqui uma série delas, seguramente importantes, mas
O turismo, por exemplo, e temos aqui uma das vereadoras que tem talvez mais feito por isso em Lisboa nas últimas décadas, eu gostava que talvez fosse essa a grande aposta sua, mas gostava de saber qual é verdadeiramente, no fim da história, o Sr. Presidente gostava de ficar conhecido por quê? Por ter feito o quê? É a minha pergunta. Bom, a história é feita pelos historiadores, não é feita pelos próprios. Essa pergunta fazem muitas vezes, essa pergunta. E eu devo lhe dizer que talvez no último dia do mandato, talvez encontre uma resposta. Mas para já não encontrei. Porque eu acho que, primeiro, acredito pouco nas marcas pessoais. Acho que um dos problemas da cidade de Lisboa foi muitas vezes a grande personalização do exercício das funções como Presidente de Câmara. E todo o modelo da Câmara está muito construído numa forma muito presidencialista. E eu acredito mais que hoje em dia, com a complexidade do que é uma cidade, é fundamental trabalhar em equipa. Quando eu cheguei ao meu gabinete na Câmara, em 2007, havia 2 personagens que marcavam o gabinete. E eu andei ali vários meses com algum incómodo e não percebia bem porque é que eu tinha um incómodo com aqueles 2 personagens. Tinha, por um lado, o busto de Duarte Pacheco, e atrás, em frente de mim, e atrás de mim, aquele famoso quadro em que o Marquês está rodeado dos seus arquitetos, desenhando a reconstrução da Baixa. E havia qualquer coisa ali que eu não me sentia confortável naquele espaço. A certa altura percebi que um dos problemas dos presidentes de Câmara de Lisboa é que viviam atormentados e possuídos pelo fantasma do Marquês e do Duarte Pacheco. Sendo que, felizmente, as circunstâncias de um e do outro eram irrepetíveis. E aí, o Marquês, hoje, felizmente, deixou de ser um privilégio do Presidente da Câmara e é fruível por todos os cidadãos no Museu da Cidade. Está lá devidamente exposto, como era merecido, e todos podemos admirar aquele quadro notável. E o Duarte Pacheco preside hoje à sala do Arquivo Histórico da cidade, dos Passos do Conselho, que é um dos edifícios mais importantes. Isto porque, e devo-lhe dizer que passei a respirar bastante melhor. Não é? Segundo lugar, eu acho que hoje, no contexto financeiro que temos, porventura noutro contexto financeiro seria diferente, no contexto financeiro que temos, eu acho que nós temos que pensar mais naquelas pequenas, grandes coisas do que na obra de regime que nos possa imortalizar. O Mitterrand, hoje fosse eleito Presidente, lançava-se uns 7 grandes trabalhos e ia fazer a pirâmide do Louvre. Se calhar não. Se calhar não. Portanto, eu acho que temos que fazer pequenas, grandes coisas. Agora, se há coisas que eu me orgulho... isso há orgulho. Quer dizer, hoje orgulho-me, depois daquela discussão toda, as pessoas chegarem hoje ao Terreiro do Paço e constatar que, afinal, é possível ter esplanadas no Terreiro do Paço. Hoje subi ao bar do rooftop do Hotel Mundial e, quando olhei em frente e vi o Arco da Rua Augusta lá em cima cheio de pessoas, também gostei de ver, porque também toda a gente achava que era impossível fazer um elevador para chegar ao Arco da Rua Augusta, e está lá o Arco da Rua Augusta. E fui dar uma entrevista à RTP no Martim Moniz, e o jornalista da RTP disse-me: ainda bem que marcou para aqui, porque já me tinham falado várias vezes do Martim Moniz, mas eu ainda não tinha vindo cá. Isto, de facto, é um sucesso, e está aqui cheio de gente. E eu lembro-me que o meu amigo Pedro Feist, quando abrimos o Martim Moniz, me ligou a dizer: isso é uma coisa genial, porque, de facto, a praça estava lá, os quiosques já lá estavam, a única coisa que faltava era transformar aqueles quiosques naquilo que eles são hoje. Olha, orgulho muito do que é hoje o Intendente, comparativamente ao que era o Intendente aqui há uns tempos. Olha, sairmos agora desta zona mais central e visível da cidade, se nós começarmos ali ao pé do Colombo, num terreno inacreditável que havia em frente, que era um baldio que estava para ali abandonado.
e for lá ver hoje o Jardim da Quinta das Granjas e as hortas urbanas que estão ao lado, e depois for ver o Largo do Coreto encarnido e o Jardim da Luz restaurado, e depois entrar lá para o Lumiar e for o Jardim Mahatma Gandhi e a Quinta da Paz, e se for do outro lado à Meixoeira ver a Quinta de Santa Clara e for por aí fora, e começarmos a ver o que é que tem sido o tratamento dado a todos aqueles baldios que existiam em telheiras, que estavam há anos à espera de ser terrenos expectantes, sabe-se lá para quê, e que hoje são espaços ajardinados, também gosto. Quando lançámos na aventura há 4 anos, de que era necessário termos mais creches na cidade de Lisboa. E queríamos mais 2.500 lugares na creche. E fomos ao governo, que ainda era o antigo, e nos foi explicado que não financiava mais creches em Lisboa, porque já estávamos acima da média nacional. E nós explicávamos que tínhamos que estar acima da média nacional, porque tínhamos que ter creches para os que cá vivem e para os que cá trabalham. E fecharam-nos a porta na cara. E depois a Santa Casa da Misericórdia fechou-nos a porta da cara. E depois o atual governo também nos fechou a porta da cara. E a verdade é que conseguimos, com a União das Mutualidades e com a União das Misericórdias e com a União das IPs, abrir estes centros de novas creches e temos os 2.500 lugares de creche a funcionar. E tínhamos um parque escolar absolutamente decadente e hoje já só temos metade do parque escolar absolutamente decadente e outra parte restaurada e temos-lo conseguido fazer com o nosso próprio dinheiro. E quando ouço dizer com essa vontade, diz que equilibrou as contas, bom, eu devo-lhe dizer, também tenho bastante orgulho de termos equilibrado as contas, porque no dia 1 de agosto de 2007, a Câmara tinha de dívidas de curto prazo a fornecedores 350 milhões de euros. A fornecedores. Fornecedores são os senhores. Tínhamos a dívida a quem nos fornecia o café, a quem nos fornecia o papel, a quem nos fornecia tudo. E chegámos ao fim do ano passado com cerca de 70 milhões de dívida de curto prazo, uma das quais a uma empresa, que é a Cimiteres, que é uma empresa de que somos acionistas e por um problema vai. Portanto, dívidas propriamente a fornecedores propriamente ditos, dimos 21 milhões de euros. E esta diferença é uma diferença importante. E sem parar as coisas. Porque no meio disto tudo, fomos continuando a fazer isto. E fomos reduzindo a dívida bancária. E fomos conseguindo, distinguir várias empresas municipais. A gente fala quanto às empresas municipais. Por exemplo, não sei se alguém deu conta que este ano extinguimos uma empresa municipal, que era a empresa municipal mais antiga do país, foi criada em 71, que ainda aqui há uns anos o Miguel Sousa Tavares tinha escrito uma vez daquelas coisas que escreve, a dizer que mandava fazer uma estátua maior que o Marquês de Pombal se um Presidente da Câmara acabasse com a EPUL. Ele deve ter esquecido do que escreveu, porque ainda não está a fazer a estátua. Mas a verdade é que a EPUL está extinta e praticamente sem dor. Dos 148 funcionários da EPUL, há um com quem temos em contencioso no Tribunal. Os outros, entre os 50 que vieram para a Câmara, os 53 com quem negociámos a rescisão, os 24 que fizeram a reforma antecipada e 10 que foram para situações diversas, resolveu-se a situação de todos, menos de um. Também estou contente. E olha, eu também, sabe, quando era miúdo, o meu tio dizia que eu era o simples, que me contentava com pouco. E há coisas, simples que me contentam, sabe o que é? Olha, quando chegámos à Câmara em 2007, o Pedro é testemunha disto, metade dos vereadores não falava com a outra metade dos vereadores. Levámos para aí um ano para conseguirmos almoçar todos no Festival do Peixe, uma vez todos à mesa, porque um telefonava-me sempre a dizer, fulano vai, então se não se importa eu vou conseguir almoçar amanhã, mas hoje não vou. E levámos um ano e tal para conseguirmos sentar todos à mesa. E hoje, felizmente, temos uma relação de convivialidade boa na Câmara, onde, obviamente, uns votam a favor, outros votam contra, claro, como faz parte da vida democrática, mas temos um relacionamento. Portanto, olha, eu estou contente, para ser sincero, tão contente que gosto de fazer o que faço, o que é uma coisa que nem toda a gente se pode dar ao luxo de dizer. Gosto muito de fazer o que faço e tenho imensa vontade de continuar a fazer. E, portanto, olha, a minha esperança é que no dia 29 as pessoas também, mesmo não sabendo bem o que é que eu fiz, continuem a achar que vale a pena eu lá continuar, tenham a gentileza de votar em mim e me reeleger. E acho que é neste encontro de vontade que todos podemos ser felizes. Vocês elegerem e eu sendo eleito. Pronto. Espera aí, mas posso dizer, eu estava a olhar agora para a Helena Rosete, mas há mais coisas que podemos orgulhar. Se nós formos aos bairros
se nós formos aos bairros municipais, entre o trabalho que está a ser feito no Padre Cruz ou na Boa Vista, o programa BIP-ZIP, muitas iniciativas dessas, são iniciativas extraordinárias. As iniciativas na área do empreendedorismo, ainda a semana passada, o Sr. Secretário de Estado da Indústria atribuiu à Startup Lisboa o prémio da melhor startup do país. Bom, são boas marcas. Olha, no dia em que a EasyJet anunciou que fixava cá a nova base, o Pedro lembra-se bem do que andámos sempre para trás, para trazer para cá a EasyJet, e foi uma grande marca. Há muita coisa. Olha que há muita coisa. Sr. Presidente António Costa, meu querido amigo, Senhora Arquiteta Helena Roseta, minha queridíssima amiga de toda a vida, Senhora Vereadora Graça Fonseca, antes de encerrar formalmente os trabalhos, com o Presidente da Assembleia Geral desta Casa, ia pedir autorização a todos os que estão presentes para que a Secretária do Sr. Presidente lesse uma mensagem que foi enviada pelo meu colega da mesa da Assembleia Geral e que, pela sua importância nesta Casa, merece, do meu ponto de vista, que seja lida publicamente e é dirigida ao Sr. Presidente António Costa. Se autorizarem, se estiverem de acordo, a Dona Isabel vai ler antes de eu dar por encerrado. Boa noite, meu caro Dr. António Costa. Por razões pessoais, não posso hoje estar presente neste encontro, que, enquanto candidato à Câmara, aceitou fazer com empresários comerciantes da cidade de Lisboa. Seria para mim um enorme prazer poder ouvir do principal candidato à Câmara da Capital as propostas que tem para nos apresentar. Conhece Lisboa, como poucos, e reconheço que ao longo dos últimos 4 anos desenvolveu um trabalho que marcou pela positiva a nossa cidade. Cuidou do social, não esquecendo os mais frágeis e desamparados. Deu atenção às pessoas. Revitalizou zonas que se pensava serem guetos para sempre, dando-lhes vida. Ouviu as associações representativas, ajudando a revitalizar o comércio e a restauração, não criando entraves ao seu desenvolvimento. Virou definitivamente a cidade para o turismo, apostando em infraestruturas adequadas ao acolhimento e mobilidade de quem nos visita. Transformou e embelezou a frente ribeirinha que liga o Cais das Colunas ao Cais do Sodré. Deu vida e esplendor à Praça do Comércio, símbolo maior da cidade, como há muito a nossa UAC reclamava. Mas, numa autarquia, nunca o trabalho fica completo e por isso mesmo é importante que assuma novo compromisso com Lisboa e dessa forma possa fazer o que ainda não foi feito. O novo ordenamento da cidade de Lisboa, com a União de Freguesias, implicará, a meu ver, um acompanhamento muito cuidado por parte do Executivo, que, por certo, vai liderar de novo a partir do próximo dia 29 de setembro. Uma vez eleito, espero sinceramente que possa cumprir pelo menos 2/3 do mandato para bem de Lisboa. Aos meus amigos e colegas de profissão aqui presentes e assim enquanto candidato, desejo uma noite de grande debate. Aceito um abraço do cidadão comerciante José Ferreira de Matos. Queria, antes de passar a palavra ao nosso Presidente da Assembleia Geral, mais uma vez agradecer a presença de todos. E não posso terminar, Sr. Presidente, sem lhe dizer algo que se esqueceu de dizer, que era uma marca que deixaria. Na nossa instituição e nesta casa vai ficar para a história como um grande amigo do comércio. Não posso aqui também deixar de estender, Sra. Arquiteta, e peço desculpa, a nossa enorme amizade à nossa vereadora, a doutora Graça Fonseca, que penso eu que continuará a ser por cunha do Comércio e Serviços. Claro que o Sr. Presidente assume que será a nossa vereadora, porque de facto há que dizê-lo, nós, sucessivas direções foram tendo sucessivos presidentes, sucessivas equipes, e é bom que o relacionamento que nós, estrutura associativa, consolidou, quer com o Sr. Presidente e com a nossa vereadora, uma relação profícua de trabalho, de respeito e que, portanto, essa marca e esse cunho de ambos, e em particular do Sr. Presidente, porque o senhor é o chefe que lidera a sua equipe, é uma marca que ficará indiscutivelmente na nossa instituição. Muito obrigado e boa noite a todos. Só para encerrar, e permitam-me 2 palavras de cunho pessoal.
alguns, aqueles que não me conhecem, já perceberam a profunda amizade, estima que eu tenho com os meus antigos adversários políticos enquanto eu estive na Câmara, e gostava de dizer ao nosso colega que há pouco interveio sobre a obra do Presidente da Câmara, dizer o seguinte: não é possível a nenhum Presidente de Câmara fazer uma obra sem ter pelo menos 2 ou 3 mandatos. Não é possível. Não é realizável, e todos nós, se pensarmos um pouco naquilo que se pretende como projetos, não chega lá. Eu gostava de dizer, em termos pessoais, em primeiro lugar, agradecer formalmente, em nome desta Casa e das suas 16 associações que aqui vivem, dizer que foi um privilégio, foi uma intervenção que o Sr. Presidente e eventual futuro Presidente fez muito rica, muito importante, que cobriu toda a área de Lisboa, praticamente, com todos os aspectos da sua visão sobre Lisboa, e que penso que interpretar a opinião de todos que foi uma intervenção de enorme riqueza e enorme resultado para nós quanto às nossas apreciações. E por último encerrar dizendo que fui 36 anos vereador da Câmara, 36 anos adversário do partido do Sr. Presidente, e pela primeira vez na vida vou votar no Sr. Presidente António Costa, porque acredito que é a melhor solução para Lisboa, a única solução para Lisboa, que é a cidade que eu amo e que servi durante 36 anos. Era isso que eu queria dizer, e dizer isso e desejar-lhe o melhor possível.